Bom dia, primeira série, como vocês estão? Tudo bem? Bom, lembrando vocês, nessa aulinha, né? Mais uma aula nossa aí. Pegue o caderno, pegue a sua caneta ou lápis, anote todas as informações importantes, porque potenciação, dentro de potenciação, né, que é o tema aí da nossa aula, existem várias propriedades para que vocês consigam resolver algumas potenciações, né? Então, por favor, anotem, tá? Tenham esse cuidado, tenham essa sabedoria de anotar, né? Tenham esse hábito de anotar, por favor. Bora lá para mais uma aulinha bacana. Bom, pessoal, dentro de potenciação, nós vamos ver as propriedades, né? As propriedades aí básicas para que a gente consiga resolver várias potenciações, né? Mas a potenciação é uma forma aí de abreviar multiplicações de algarismos iguais, onde você vai ter uma base elevada a um expoente, onde esse expoente vai falar quantas vezes você vai estar multiplicando essa base por ela mesma. Então, o conceito básico, né, para vocês entenderem a potenciação, é isso. Mas nós precisamos ir além, né? Saber só sobre potenciação ainda não é o suficiente. A gente precisa entender as propriedades que envolvem aí a potenciação. A primeira propriedade que eu coloquei para vocês aqui, de grande importância, é o expoente zero, né? Onde nós temos aí uma base, que eu coloquei uma base A, que é uma base qualquer, né? Lembrando, tá? Que essa base aqui, quando o seu expoente for zero, a base, no caso aqui o A, tem que ser diferente de zero. Eu coloquei bem aqui para vocês, tá? Onde essa base, pessoal, ela vai estar pertencendo ao conjunto dos números reais. Professora, como assim? Como que é o conjunto dos números reais? Dentro do conjunto dos números reais, nós temos vários conjuntos. Conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números naturais, que foi o primeiro a ser criado, tá? Então, tenham esse cuidado, tá? Na hora que vocês observarem lá um expoente zero, uma base zero, algo está errado, né? Porque existe toda uma conceituação referente a essas propriedades da potenciação, tá bom? Onde quando você tem expoente zero, nós temos que ter a nossa base diferente de zero, tá? Para quê, professora? Para que isso seja igual a 1. Então, todas as vezes que vocês observarem lá uma potenciação, né? Onde o expoente é zero, todos o presentes dentro do conjunto dos números reais elevado a zero vai ser igual a 1, tá? Então, anotem no caderninho de vocês aí essa primeira propriedade. Na segunda propriedade, nós temos aí expoente unitário. O que é unitário? 1, expoente 1. Então, quando eu tiver a minha base, né? Lembrando que a minha base é diferente de zero, né? Sempre diferente de zero. Então, quando eu tiver aí a minha base elevado a um expoente 1, a uma potência 1, né? Elevado a 1, nós temos que vai ser igual ao valor dessa base. 10 elevado a 1 é 10. 20.000 elevado a 1 é 20.000. 145 elevado a 1 é 145, tá? Então, independente aí do valor da sua base, né? O seu expoente, a sua potência sendo 1, ela vai ser igual à sua base, tá bom? Anotem aí. Nós temos aqui, pessoal,
a nossa terceira propriedade, tá? Nessa propriedade, nós temos aqui potência com expoente negativo. Vocês vão observar que a base vai ser diferente de zero, tá? Então, eu posso aqui, ó, calmamente, tá? Com firmeza, desenvolver a minha terceira propriedade, tá? Onde fala o seguinte, que quando você tem um expoente negativo, igual tá aqui, você vai aplicar o inverso dela. Qual que é o inverso de A elevado a menos N? É 1 dividido por A elevado a menos N. Percebe-se que aqui ficou uma fração, onde o seu denominador já não é mais com expoente negativo, aqui ó, o N não é mais com expoente negativo, é com expoente positivo. Então, se você tiver lá menos 2 elevado a menos 1, vai ficar o quê? 1 dividido por 2, tá? Se você tiver lá 2 elevado a menos 2, vai ficar 1 dividido por 2 ao quadrado. Se você tiver lá 2 elevado a menos 3, vai ficar 1 dividido por 2 ao cubo, certo? 2 elevado a menos 4 vai ficar 1 dividido por 2 elevado à quarta potência. Então, esse expoentezinho aqui, ó, quando a gente transforma tudo isso em fração, ele passa com o expoente positivo, tá? Não esqueçam disso. Eu coloquei um exemplozinho para vocês aqui, conforme eu dei o exemplo do 2, da base 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Eu ainda coloquei aqui, né, duas representações aí dessa propriedade, né, onde percebe-se que pode haver dúvidas, né, no decorrer aí do desenvolvimento de vocês na atividade. Número 1, 3 elevado a menos 4. Qual que é o inverso? É 1 dividido por 3 elevado à quarta potência, né? 3 elevado à quarta potência, dou conta de resolver. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, certo? Então, 3 elevado à quarta é 81. Logo, a minha representação dessa potência com expoente negativo vai ser 1 dividido por 81, certo? Olha que bacana aí, nós temos aí o exemplo 2, né? Onde aí, ó, deu uma diferenciada. 1 dividido por 5 elevado a menos 2. E agora, professor, o que eu faço? Desse jeito aqui eu não dou conta de resolver. Dá, gente, vocês não estão acostumados que é o inverso? Então, vamos fazer o inverso, tá? O que importa é que seu expoente fica positivo e você faça o inverso daquela fração. Qual que é o inverso dessa fração? Copia o primeiro, né? Inverte esse sinal da divisão, vai ser multiplicação. E inverte o sinal desse expoente aqui, ó. E ele passa de denominador para numerador. Então, copiei o número 1, inverti o sinal da multiplicação, inverti aqui o meu denominador e passei a tê-lo o expoente positivo. Vamos repetir para que você anote? 1 dividido por 5 elevado a menos 2, certo? Copiei o primeiro, que é o numerador, copiei. Qual que é o inverso da divisão? Multiplicação, certo? Qual que é o inverso aqui, ó, de 5 elevado a menos 2? Vai ser quanto? 5 elevado a 2, certo? Que é igual 5 elevado ao quadrado, eu sei resolver. Quanto que vai ficar 5 elevado ao quadrado? 25. 25 vezes 1, 25. Beleza? Olha que bacana aí a nossa
propriedade número 4, né? Onde nós temos aí produto de potência da mesma base, certo? Produto vem de multiplicação. Multiplicação de potências da mesma base, tá? Anotem aí no caderninho de vocês. O que que você vai fazer? Aqui eu não tenho a multiplicação de potências de mesma base, ou seja, a minha base vai ser comum, vai ser igual, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Lembre-se sempre, produto está associado lá em potenciação, tá? Por favor. Produto está associado a soma. Grifem essa palavrinha aí no caderninho de vocês, tá? Para que vocês tenham mais visão quando vocês forem resolver aí os problemas envolvendo o produto de potências da mesma base, tá? Então, eu coloquei exemplos para vocês aqui. 5 ao quadrado, que multiplica 5 ao cubo. Nós temos aí, gente, bases iguais, não temos? O que que eu faço quando eu tenho bases iguais, né, que é a mesma coisa de mesma base? Eu conservo a base e somo os expoentes, tá? Então, ficou 5 elevado a 2 mais 3. 5 elevado à quinta potência, né? Ao expoente aí 5, porque 2 mais 3 é 5. 5 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 3.125. Agora, eu tenho aqui o exemplo 2, certo? 3 elevado a 0, né? Que multiplica 3 elevado ao quadrado, né? Aqui não é mesma base? 3 e 3 são bases iguais. O que que eu faço? Conservo a minha base e somo os meus expoentes, né? Então, 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. 3 vezes 3. Ah, professora, mais 3 elevado a 0 não é 1? Era só eu colocar 1 que multiplica e fazer essa resposta aqui. Ok, a minha intenção é fazer com que vocês entendam a propriedade, tá? A resolução é muito simples, né? Você ir lá, resolver essa parte e dar o resultado. As propriedades de potenciação estão aí para serem usadas, tá? Para facilitar as nossas vidas. Então, utilizem para que vocês futuramente não tenham problemas quanto à potenciação, tá bom? A nossa quinta propriedade é divisão de potências da mesma base. A gente não associou lá produto, que é multiplicação, né? Foi associado com soma. Agora, nós temos divisão, que está sendo associada a subtração. Então, quando você tem divisão de potências da mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então, grifem essa palavrinha, coloque estrelinhas aí no cantinho do caderno de vocês, tá? Para que vocês entendam. E eu coloquei um exemplo aqui de divisão de potências da mesma base para vocês, certo? Eu tenho aqui 5 à quinta potência, né? Dividido por 5 ao quadrado, tá? Aqui as minhas bases são iguais, então o que que eu vou fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então, fazendo isso, 5 elevado a 5 menos 2, tomem cuidado, tá? Principalmente ao realizar essa continha aqui do expoente. Tomem cuidado com as operações de subtração, tá? Para que vocês não errem, tá bom? 5 elevado a 5 menos 2. 5 menos 2, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior,
que vai ficar 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125, tá? Agora, nós temos aí a potência de potência, que é uma aí das propriedades que nos ajuda demais, sabe? Para a gente não estar realizando muitos cálculos e já chegar na minha forma mais derivada, né? Melhor de visualização da potência. Então, a propriedade da potência, gente, você vai ter uma base com expoente que ainda está elevado a um outro expoente, certo? Foi o que eu coloquei aqui para vocês nesse exemplo. Então, vai ser uma base de uma potência e outra potência, tá? Então, quando vocês observarem, é muito difícil, tá? Ela sempre vem aí dentro de um parênteses, tá? Mas se não vier, ela vai estar bem aqui acima aqui, ó, tá? Mas sempre vem dentro de um parênteses para especificar que é potência de potência, tá bom? Então, 2 elevado ao quadrado, que ainda isso aqui tudo está elevado ao cubo, certo? O que a gente faz? A gente conserva a nossa base e multiplica os expoentes. Tá vendo que são muitas propriedades, muitas coisinhas? Então, por isso que eu preciso que vocês estejam atentos a pausar o vídeo se necessário, tá? E anotar, tá? Anota aí, conforme você vai entendendo, você vai anotando. Então, conservei a base e multipliquei os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ah, professora, mas aí a senhora não vai resolver? Gente, podemos resolver? Podemos sim resolver. Mas nós podemos também deixar aí numa forma simplificada, né, de potenciação, certo? Sem problemas em resolver. Lembrando que se for para deixar nessa forma simplificada, o exercício vai estar te falando isso, tá? Se for para resolver a potenciação, o exercício vai estar te falando isso, tá bom? Então, deixando aí na forma simplificada da potência, vai ser 2 à sexta, certo? Ah, eu quero resolver. 2 à sexta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 64, tá bom? Olha que bacana essa outra propriedade aí, certo? A 7ª propriedade, onde nós temos aí potência com expoente racional. Lembram lá de número racional? Lembram? Número racional, que é o número fracionário, né? Onde a gente tem numerador e denominador, né? Onde esse numerador e denominador vão ser números inteiros, certo? Então, a gente pode escrever aí, ó, reescrever aí, quando a gente tiver uma base com expoente racional, né? Que é esse expoente fracionário aqui, no caso a base é 16 e o expoente é 1 dividido por 2, o que a gente vai colocar? Vai reescrevê-la dentro da raiz, tá? O seu denominador é essa raiz, certo? E dentro da sua base aqui vai ser elevada ao expoente, tá? Um exemplozinho aí para vocês. 3 elevado a 3 dividido por 2. Eu falei, isso daqui expressa a sua raiz, certo? Então, vai ser raiz o quê? O denominador expressa qual raiz vai ser. Se vai ser raiz cúbica, vai estar o 3 aqui. Se vai ser raiz quarta, vai estar o 4 aqui. Se vai ser raiz quinta, vai estar o 5 aqui. Então, todas as vezes que vocês observarem um racional, o denominador vai ser o que vai ser essa raiz aqui sua, certo? Então, aqui está falando que o denominador vai ser uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de base 3 elevada a qual expoente? Expoente 3. O numerador
vai ser o expoente da minha base dentro da raiz, tá? Que é igual, raiz quadrada é igual a 3 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Raiz quadrada de 27, certo? Beleza? E agora, visto todas as propriedades, eu quero falar com vocês sobre as potências de base 10, né? Que é de grande importância em outras ciências, como por exemplo aí na química, né? Vocês utilizam muito na química e tem que ter um cuidado extremo com essas potências de base 10, gente, porque isso pode modificar toda a interpretação do problema de vocês. Então, aí, operando na base 10, eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês, vários exemplos, né? Onde 10 elevado a zero, quando a gente tem um expoente, zero, toda base, que é diferente de zero, elevada a um expoente zero, a gente aprendeu lá nas propriedades, vai ser igual a 1, né? 10 elevado a 1, tá fácil, a gente sabe que é 10. 10 elevado ao quadrado, ainda tá fácil, né? Porque é 10 vezes 10. Vai dar o quê? 100. 10 elevado ao cubo, aí, às vezes, tem um probleminha aqui, né? Vocês têm que tomar cuidado que esse expoente aqui significa a quantidade de zeros que vai ter aí o seu algarismo 1. Percebe-se, olha, no 10 ao quadrado, eu coloquei meu algarismo 1 e coloquei quantos zeros? 2 zeros, porque não é expoente ao quadrado. No 10 ao cubo, eu coloquei o algarismo 1 e coloquei quantos zeros? 3 zeros. No 10 à quarta, eu coloquei meu algarismo aqui 1, né? E coloquei quantos zeros? 4 zeros. Aqui, ó, no 10 à quinta, eu coloquei meu algarismo 1 e coloquei o quê? 5 zeros. Então, quando você tiver aí potências de base 10, um macetinho aí para vocês, né? O expoente significa a quantidade de zeros que o seu algarismo 1 vai ter aqui, ó, na frente, tá? Então, tomem isso para vocês e levem isso para toda a vida aí. Esse expoente significa a quantidade de zeros que o seu algarismo 1 vai ter. Lembrando que eu estou falando isso de potências de base 10, tá? Visto aí sobre as potências de base 10, eu coloquei aí exemplozinhos para vocês sobre algumas potências de base 10. 10 elevado a 25. Coloquei o meu algarismo 1 e coloquei quantos zeros aqui, ó? 25 zeros, tá? 10 elevado a menos 2. E agora, José? O que a gente faz? Você já sabe que o expoente significa a quantidade de zeros que você vai colocar, certo? Então, fica fácil, né? Você pode fazer direto, né? Pensando, raciocinando corretamente, né? Antes de colocar qualquer resultado, tá? Se você tem alguma dúvida, faz o cálculo aqui, ó, igual eu fiz. 10 elevado a menos 2. A gente não aprendeu que quando a gente tiver expoente negativo, o que a gente tem que fazer? Fazer o inverso, certo? Então, vai ficar 1 dividido por 10 ao quadrado, certo? A gente sabe que 10 ao quadrado, o que eu vou fazer? Copiar meu algarismo 1 aqui e colocar na frente dele 2 zeros. 1 dividido por 100, 0,01. Mas e aí, se fosse para você fazer direto? Gente, é simples. Quando a gente tem aqui, ó, expoente negativo, eu digo em potências de base 10, tá? Tomem cuidado, eu estou falando de potência de base 10, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o algarismo 1, contar 2 zeros
antes do algarismo 1 e acrescentar a vírgula. Olha tanto que é simples, se você fosse fazer direto, tá? Igual aqui, ó, nesse exemplo aqui, 10 elevado a menos 5. Fazendo direto, coloquei meu algarismo 1, eu já sei que vai dar um número decimal, não é verdade? Porque se eu fosse calcular, não ia ser o inverso, não ia dar um número fracionário. Então, eu já sei que vai dar aí um número decimal. Então, eu copiei aqui o meu algarismo 1 e contei o quê? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde que eu vou colocar a vírgula? Aqui, 0, vírgula, tá? Que é a mesma coisa de 10 elevado a menos 5, certo? Professora, eu não quero fazer dessa forma, né? Eu quero fazer realizando todos os cálculos ou eu tenho alguma dúvida, né, para poder estar fazendo o cálculo de 10 elevado a menos 5. A gente não aprendeu lá em que o nosso expoente negativo, né? O que a gente tem que fazer? O inverso, que vai ser 1 dividido por 10 à quinta. E aqui, ó, 10 à quinta eu sei resolver, vai ser o algarismo 1. E qual que é a quantidade de zeros? 5 zeros, né? Então, 1 dividido aí por 100 mil vai ser 0 dividido por 0, 0, 0, 0, 1. Beleza, pessoal? Anotem todas as dúvidas, tá? Eu estou à disposição de vocês lá no grupo de WhatsApp. Me procurem, não precisa ter vergonha, tá? Podem perguntar, porque o momento é de vocês, tá? Vocês precisam tirar todas as dúvidas agora, porque quando vocês não puderem tirar as dúvidas, né, em provas, em atividades aí valendo nota, né, ou no vestibular, ou em alguma outra coisa que você for fazer, você não vai ter a disponibilidade igual você tem agora, tá? Então, o momento de tirar a dúvida é agora, nas aulas, nos grupos de WhatsApp, beleza? Um beijo, tô morrendo de saudade.